Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Pico Debug, o Debug Probe, tá? Que é esse carinha aqui, e como a gente faz uma depuração utilizando ele, certo? Então, temos esse código aqui, e eu vou acrescentar um LED, certo? Eu escolhi uma porta aqui da Pico 2, vou utilizar a porta 15, que é essa aqui que eu estou conectando, o resistor, ok. Vou usar um jumper para colocar ground do LED. Ahn, vou colocar mais para trás aqui para ficar mais fácil de ver. Então, conecto esse jumper no LED. E outra perna do LED eu conecto em um dos GNDs disponíveis. Ok. Então, LED conectado, agora falta programar, certo? Então, primeira coisa, eu vou declarar, vou inicializar o pino, utilizando a função GPIO init. O pino que eu quero iniciar é o 15, que é onde que eu coloco, que eu estou colocando o LED. Para ficar mais bonito, eu vou criar um, um, um apelido, né, digamos assim, do LED. Eu vou dizer que o valor de LED é 15 e é inteiro, certo? Então, agora eu substituo aqui embaixo o GPIO init pelo pino que eu quero inicializar, que é o LED, que tem valor 15, certo? E agora eu vou setar a direção, né? Como eu vou acender o LED, então eu vou selecionar o output, né? Então, ok, set dir. Agora o primeiro parâmetro é o que eu vou setar a direção, que é o LED, e efetivamente a direção dele eu coloco GPIO out, ok? Vamos compilar para ver se está tudo certo. Eu venho na extensão, clico em compile. Tá. Deu erro, porém ele já falou o que que aconteceu aqui. Faltou um underline na função. Agora, compilada a função, vamos fazer o código para trabalhar com o LED, ok? Eu vou falar para o LED acender depois do print. Porém, eu vou mudar o print e vou escrever LED on, ok? Esse print, LED on, logo em seguida eu acendo o LED com essa função GPIO put, ou seja, eu seleciono o LED e coloco ele em high, certo? Depois eu dou um sleep em milissegundos, vou colocar 300 milissegundos e logo em seguida eu apago esse mesmo LED, né? Então GPIO put LED 0 e aguardo mais 300 milissegundos. Salvei, vou compilar para ver se está tudo certinho. Compilou, muito provavelmente vai rodar certinho. E eu vou clicar agora em debug, certo? O que que vai acontecer? Ele vai tentar compilar de novo, como não tem nenhuma mudança, ele não vai compilar. Logo em seguida, ele vai passar o código para o microcontrolador, né, através do debug probe. E logo em seguida, a gente vai ter esse código rodando, certo? Ou melhor, pronto para rodar. Eu clico em debug probe, seleciono essa opção. E como vocês podem ver, tem essa paleta aqui que eu estou mexendo na horizontal. A paleta de comandos tem diversos comandos, né? Como reiniciar o código, dar um stop. Tem dois reiniciar. Aqui ele dá um restart no código e aqui ele reseta o código. Eu não sei dizer exatamente qual a diferença entre os dois. E aqui no caso a gente tem o F5, que é onde que a gente deixa rodando o código continuamente, né? E aqui tem step por step, né? Então a gente tem um step over aqui, se eu clicar aqui ele vai para a próxima linha, né? Ele faz linha por linha, como vocês podem ver. E aqui step into, ele entra dentro das funções, né? Como vocês podem ver, ele entrou na biblioteca do GPIO, né? Então assim por diante.
e aqui é para sair da função. Então ele voltou pro main, e agora eu utilizo o step over de novo para continuar avançando. Tá. Então eu tô na linha do GPIO put. O LED está desligado, certo? Quando avançar para a próxima linha, ele deverá ligar, porque eu setei ele para ligar. E se tudo estiver certo no hardware, tudo conectado corretamente. Então vamos dar um F10. E como vocês podem ver, o LED acendeu. Eu vou desligar aqui a luz momentaneamente. Não sei se na câmera está bem visível, mas ele acendeu como pode ser visto aqui. Então, ok? Eu vou dar um step over e agora outro step over e ele deverá apagar, certo? Como foi demonstrado. Ok, vou deixar rodando sozinho e ele fica piscando a cada 300 milissegundos, certo? Então agora o ponto-chave, né, para a gente fazer uma depuração é utilizar os breakpoints, né? Como vocês podem ver, ao passar o mouse aqui à esquerda das linhas, a gente pode ver umas bolinhas vermelhas, né, que é onde que a gente pode colocar os breakpoints. Eu vou colocar um breakpoint aqui nessa linha 16, certo? Que é onde que a gente desliga o LED. Quando eu clico, ele foi para o próximo porque é basicamente o que ele consegue, né? E eu acho que acredito que tem alguma coisa a ver com o Debug Probe. Ele tem algumas limitações, e ele conseguiu colocar o breakpoint apenas na linha 17. Então, ok, ele parou o código aqui. Se eu clicar no F5 ou nessa setinha, ele vai rodar o código de novo e vai parar na mesma linha, certo? Agora, se eu tentar colocar aqui em cima antes do while, ele não vai atingir esse ponto agora, porque ele está dentro do while. Isso é óbvio, certo? Agora, se eu reiniciar o código, como vocês estão vendo aqui, e clicar no F5, ele vai parar aqui, certo? Ele executa isso aqui uma vez, né? E depois, quando eu clico de novo, ele entra no while e fica lá infinitamente. Então, isso aqui é uma ferramenta muito importante para a gente saber conseguir depurar o código, né, a partir de breakpoints. E mesmo quando ele está rodando continuamente, você pode colocar o breakpoint diversos que ele vai atualizar e parar quando for necessário, né? Então, como vocês podem ver aqui, uma ferramenta muito útil. Espero que tenha ajudado e por enquanto é isso, pessoal. Até mais.